Da cor da Da troca. cor do diálogo. Da cor da Da política. cor dos dados. Da cor da Da juventude. cor da Da educação. cor do legado. Da cor das mulheres. A Voz da Cor, o podcast onde vozes diversas se encontram. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao A Voz da Cor. Eu sou Thales Nota. E eu sou a Gabriela Araújo, e neste Julho da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, a gente vai conversar com duas entrevistadas que fazem parte de movimentos e ações em prol da mulher negra e o poder das mulheres em marcha. Mas antes, a gente vai conhecer um pouco das nossas convidadas. Estamos com a Gisele dos Anjos Santos, que é historiadora e ativista. Ela atua como pesquisadora do CERT, Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, possui bacharelado em História pela PUC São Paulo, mestrados em Estudos de Gênero e Teoria Feminista pela UFBA e doutorado em História Social pela USP. Ao longo dos anos, a Gisele vem pesquisando sobre interseccionalidade de gênero e raça na América Latina. Além disso, ela é autora do livro Somos Todas Rainhas, de 2012, sobre a história das mulheres negras no Brasil, e coautora do livro Mulheres Afrodescendentes na América Latina, Dívidas de Igualdade, em tradução livre. O título original é Mujeres Afrodescendentes en América Latina y el Caribe, Deudas de Igualdade. Em 2018, ela co-publicou esse livro, organizado e publicado pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, o CEPAL da ONU, no Chile e no Brasil. E a gente também está com a Vinólia de Jesus Andrade Silva Costa, que é graduada em Pedagogia e Design de Interiores, pós-graduada em Gestão Escolar e Design em Biojoia, empreendedora no ramo de moda afro-brasileira. Sua formação política é a partir da militância no Centro de Cultura Negra do Maranhão, como ativista no movimento Mulheres Negras da Rede Nordeste, da Rede de Mulheres Negras do Maranhão. É também coordenadora do Grupo de Mulheres Negras Mãe Andresa e coordenadora executiva da Articulação das Organizações de Mulheres Negras Brasileiras, a AMNB, e atua na coordenação do Comitê Nacional da Segunda Marcha das Mulheres Negras Brasileiras de 2025. Gisele e Vinólia, que honra receber vocês aqui no podcast A Voz da Cor. Eu vou passar para vocês cumprimentarem a nossa audiência, mas também vou pedir para vocês já fazerem a audiodescrição de vocês e também complementar algo caso tenha faltado ou esquecido aqui da nossa parte, tudo bem? Posso começar com vocês, Gisele? Olá, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite e dizer da minha alegria de estar aqui nesse diálogo com vocês hoje, Gabriele, Thales e Vinólia, e todos os nossos ouvintes. E fazendo a minha audiodescrição, eu sou uma mulher negra de pele retinta, tenho cabelo crespo na altura dos ombros, com bastante volume e também uso óculos. E ao me apresentar, eu considero fundamental afirmar também que eu sou uma mulher negra de origem periférica, que acredita, né, profundamente no poder de transformação da educação e do conhecimento como ferramentas fundamentais para romper as barreiras impostas pelo racismo e pelo sexismo estruturais que atravessam as nossas sociedades. Então é isso, um prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilha, Vinólia. Olá, boa tarde. Sou Vinólia Andrade. Agradeço também pelo convite. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Thales. E a minha querida Gisele, muito tempo que eu não havia, né, Gisa? Dizer para vocês que eu sou Vinólia Andrade, tenho 67 anos, sou uma mulher negra de cabelo grisalho, estou com uma blusa bege com colar de búzios e uso óculos com a armação verde escura, né? Dizer para vocês também que a gente fica muito feliz em estar aqui nesse espaço para poder falar sobre as questões, principalmente vocês pediram que a gente vá conversar sobre a marcha, né, das mulheres negras, como é que essa marcha está sendo construída, né, sobre o Júlio das Pretas. Eu acho que, assim, que é fundamental, a gente está sendo sempre chamada para pontuar essas questões que a gente vem trabalhando, né, a nível de Brasil, e eu só agradeço de estar aqui com vocês. Muito obrigada.
A gente que agradece o tempo de vocês e a oportunidade de contar um pouco sobre as suas experiências, aos nossos ouvintes. E é justamente com isso que eu queria começar. Como é que vocês se conectaram com movimentos de mulheres negras e o que isso representa na trajetória de vocês, né? Houve alguma pessoa que chamou? Se sim, quem foi? Como foi esse chamado? E o que motivou a ingressar, né? Vocês têm experiências diferentes, estando na academia, tanto, enfim, mesmo em diferentes movimentos em vários estados do país, né, onde vocês estão. E depois eu vou continuar com uma segunda pergunta, mas eu queria ouvir primeiro a Vinólia e depois a Gisele. Eu já havia falado da minha idade, né, que é 67, então eu venho de movimento negro, né? A minha primeira formação, como vocês colocaram aí, eu venho do movimento negro daqui do Maranhão, né? Sou uma também da construção desse movimento da minha cidade, né? E depois do movimento negro, nós, mulheres negras que faziam parte dentro do movimento negro, a gente viu que a gente havia uma necessidade de construir um grupo que fosse de mulheres negras para a gente realmente começar a pautar, conversar as nossas necessidades quanto mulheres negras. O nosso grupo de mulheres negras, ele é um dos primeiros grupos do Brasil. Nós fizemos agora em junho 39 anos de existência, né? Então é um grupo que vem construindo, que vem trabalhando com as mulheres negras daqui do Maranhão. Então, a minha formação, na verdade, eu fui uma das formadoras também desse grupo, né? Quem, na verdade, nos puxou do primeiro momento foi Silvia Cantanhede, que não está mais entre nós, né? E aí nós puxamos, nós temos esse grupo chamado Mãe Andresa, que é uma das matriarcas daqui da Casa das Minas, que é uma casa Jeje, né? Daqui de matriz africana de São Luís. E aí a gente foi nessa casa, pediu licença, porque ela também não existia mais, pedimos licença para a casa para que a gente pudesse colocar o nome do nosso grupo com essa mulher tão resistente dentro da matriz africana naquela época, que sempre, e ainda mais agora também, naquela época que era muito mais, né, muito mais forte as perseguições que tinha, mas ela era uma mulher muito resistente. Então, sim, a nossa formação do grupo vem dessas duas mulheres fortes que não estão mais entre nós, mas que a gente respeita muito até hoje, né? E dizer que esse grupo me ensinou muito, me ensina todos os dias, né? Já é a minha segunda gestão de estar nesse grupo, mas a minha grande referência são do movimento e desse grupo que nós conseguimos a construir e estamos aqui até hoje. Eu queria perguntar muito sobre a sua trajetória enquanto militante também, Vinólia. Como você lida justamente com os medos? Como o seu corpo ele se envolve justamente com essa militância, né? Como é que você está todos os dias? Você falou da sua idade, mas o que esse corpo de uma mulher de 67 anos se envolve no movimento negro? Como é que você lida com isso todos os dias? Desafiador. É muito desafiador, né? Porque a gente ainda está à frente, né, de duas organizações muito importantes para nós, mulheres negras, como o meu grupo, Mãe Andresa, e na Articulação de Mulheres Negras Brasileira, que é uma organização que está hoje com 53 organizações. Então, é desafio todos os dias de saber que a gente realmente está aqui para construir o que a gente quer, né? Mas a gente tem medo, a gente às vezes quer desistir. Eu às vezes digo assim, vou parar, tá na hora, depois eu olho para trás e digo, não está, né? Porque tem muita coisa a fazer, tem muita gente precisando de nós, né? A gente vê essa juventude agora querendo se envolver, né, com os movimentos de mulheres, e aí a gente tem que estar junto, tem que não dizer assim, a gente agora vai dar as ordens, mas a gente tem que estar construindo, como a gente sempre diz, nossos passos vêm de longe, porque alguém fez essas construções e nós fomos caminhando juntos. E aí a gente também está aqui para poder deixar esse espaço para alguém depois de nós, né? Mas tenho medo, é desafiador, né? Mas quando eu vejo o que eu faço, que eu vejo que está dando, como é que a gente tem um grande resultado para nós, não me deixa parar, não me deixa calar, né? E não me deixa silenciar, de forma nenhuma. Mas é isso. E você, Gisele, como é que você
começou nessa sua trajetória, você tem uma trajetória também na academia, então como é que você consegue aliar essa questão da pesquisa com a ação? Como é que você se descobriu uma mulher militante? Ou se você se nomeia como uma mulher militante também, eu queria ouvir um pouco do que você tem atravessado, os seus atravessamentos. Então, a minha atuação política, ela começou por volta dos 16 anos de idade, inicialmente conectada com o movimento anarquista e o movimento estudantil. Mais adiante, eu me reconheci e me encontrei no feminismo negro, né, nesse espaço no qual milito há cerca de 2 décadas, somando forças com outras mulheres negras de diferentes regiões do Brasil e do mundo. A minha trajetória acadêmica é consequência dessa militância. Então, quando eu cheguei na universidade, eu já era uma ativista. E foi esse compromisso com a justiça racial e de gênero que guiou a minha formação intelectual. Então, eu posso dizer sem sombra de dúvida que se a minha trajetória é marcada por uma formação educacional extensa, ela é, sobretudo, resultado do ativismo. E eu acredito profundamente que trazer a minha experiência enquanto uma mulher negra de origem periférica para os espaços de produção de saber é uma forma de disputa política e de afirmação do nosso direito, né, de existir e de exercer o nosso protagonismo. E é por meio desse valor que eu tenho construído o meu trabalho e as minhas reflexões. Então, ao longo dos anos, eu venho atuando como pesquisadora, só no CEP já são mais de 10 anos, são 11 anos atualmente, né? E essa atividade está em serviço, a serviço, né, do pensamento feminista negro, dessa perspectiva que também orientou a realização da minha tese de doutorado, em que eu analisei justamente a produção crítica de duas historiadoras e ativistas intelectuais negras da diáspora, a Beatriz Nascimento, né, do Brasil, e a Deise Rubiera, de Cuba. E a trajetória dessas duas pensadoras são exemplos concretos de uma longa linhagem, né, de ativistas intelectuais negras que dedicaram suas vidas à construção do pensamento crítico afrodiaspórico, que são saberes profundamente comprometidos com a transformação social. E esse trabalho vem representando produções que não se encerram no campo teórico ou acadêmico, mas que compreendem o conhecimento como uma prática para a transformação social, como ação política e estratégia de intervenção no real. E eu, né, particularmente, só consigo acreditar em um fazer intelectual que ultrapassa os muros das universidades, que articula a teoria e prática e que se compromete com a transformação da realidade. A minha atuação, portanto, é orientada desde o princípio, não pelo medo ou pela coragem, mas por um sentimento de urgência, no sentido da necessidade, e da urgência mesmo de ver a justiça social se concretizar, de instituir um mundo mais justo e digno para todas as pessoas, especialmente as mulheres negras, que historicamente temos os nossos direitos mais básicos negados. Agora eu quero voltar um pouco no tempo para a gente relembrar o ano de 2015, no qual mais de 100 mil mulheres marcharam contra o racismo, a violência e pelo bem viver. Um processo histórico que impactou e definiu os rumos da organização política das mulheres negras no Brasil e na América Latina. No dia 25 de novembro de 2025, 10 anos depois, as mulheres negras estarão em marcha novamente por reparação e bem viver, na segunda Marcha Nacional das Mulheres Negras. Como vocês e suas organizações estão se envolvendo com a marcha? E como está sendo essa preparação, desde assim o Júri das Pretas até a própria a convocação da marcha? Pode começar com vocês, Gisele, já que a gente estava falando agora há pouco do CERT? Falando inicialmente do processo de 2015, né, o CERT teve uma atuação expressiva na construção da primeira Marcha das Mulheres Negras. Nós estivemos presentes em diferentes frentes organizativas, tanto em nível local quanto nacional. Nós atuamos diretamente no núcleo impulsor da Marcha das Mulheres Negras do Estado de São Paulo, assim como no comitê impulsor da Zona Leste da cidade, justamente com o objetivo de descentralizar o debate e levar a mobilização da marcha até as mulheres negras
mais marginalizadas e excluídas. Em âmbito nacional, a nossa participação também se deu por meio do FOPIR, Fórum Permanente pela Igualdade Racial, do qual o CERT compunha, na época, a Secretaria Executiva. E o FOPIR decidiu apoiar a marcha por meio de diferentes ações, como a realização de um processo formativo voltado para profissionais da comunicação, que fariam a cobertura do evento, e com o objetivo de qualificar o olhar da mídia sobre essa mobilização política. E, além disso, o FOPIR também viabilizou a compra de mais 50 passagens aéreas para mulheres negras de diferentes regiões do Brasil, e, em especial, as nossas mais velhas, que teriam dificuldade de enfrentar longas horas de deslocamento por via terrestre. E, além de tudo isso, eu sempre gosto de destacar nas minhas falas que o ato da marcha em si, realizado no dia 18 de novembro em Brasília, foi simbólico e politicamente importante. Eu costumo, inclusive, dizer que esse foi um novo marco de uma luta política histórica. Porém, o mais fundamental foi o processo de mobilização que antecedeu esse ato, né? Um processo de construção coletiva que mobilizou os territórios, fortaleceu as redes, aprofundou os debates e reforçou a importância política das nossas identidades enquanto mulheres negras em luta. Esse processo ele foi essencial não apenas para garantir a potência da marcha naquele momento, mas também para produzir um impacto duradouro, né, cujos efeitos seguimos observando e vivenciando até hoje, uma década depois. Já com relação à segunda marcha das mulheres negras, o CERT está novamente articulado nessa construção coletiva, em diálogo constante e em parceria com outras organizações negras. A título de exemplo, eu destaco aqui a nossa presença na MNB, coordenada pela Vinol, inclusive, que é essa rede extremamente potente, fundamental para a mobilização da marcha, né, tanto na sua primeira experiência como agora na segunda, né, na segunda edição. E, além disso, o CERT também integra o comitê impulsor da marcha da região Sudeste, bem como o núcleo impulsor do Estado de São Paulo. Nós também estamos participando do Comitê Científico da Marcha das Mulheres Negras, né, responsável por coordenar uma importante pesquisa de alcance nacional sobre o impacto político e social da primeira marcha de 2015. E falando um pouquinho também sobre o Julho das Pretas, desse ano de 2025, o CERT intensificou a atuação em torno da marcha, com uma agenda que seguirá até o mês de novembro, mas nesse Julho das Pretas nós promovemos, né, 2 lives e 2 atividades presenciais com foco na construção coletiva da marcha. Então, nas lives nós abordamos temas relacionados à justiça climática e bem viver, e também um balanço sobre a primeira e a segunda marcha. Eu deixo, inclusive, aqui o convite, né, para todas as pessoas acessarem essas discussões, que ficaram gravadas, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. E já com relação às atividades presenciais que desenvolvemos, nós estivemos com jovens mulheres negras de diversas regiões do Brasil, participantes de projetos desenvolvidos pelo CERT, né, com algumas parceiras, como o programa Prosseguir, voltado para a permanência de jovens negras e negros nas universidades, e o projeto Mude com Elas, que atua na promoção do direito ao trabalho digno para jovens mulheres negras. E essas atividades têm sido espaços estratégicos de diálogo e formação, onde temos fortalecido o compromisso com a marcha das mulheres negras junto a essas jovens que atuam como multiplicadoras em seus territórios, né? Elas vêm propagando a mensagem política e a agenda de luta e os valores da marcha em seus estados e municípios, ampliando assim o alcance e a força desse movimento nacional e também de ordem transgeracional.
E para você, Obrigado. olha, como é que seria, né, ou como está sendo essa preparação e como as ações da AMNB elas têm se desenvolvido ou das redes nas quais você participa, como elas têm se desenvolvido ao longo desse ano? E sobre o Júlio das Pretas, né, a gente é, fica à frente, junto pela Articulação de Mulheres Negras, junto com a Rede Nordeste e a Rede Fulana, né? Então, somos nós que fazemos essa mobilização para que essas atividades elas sejam construídas dentro desse período de não só de junho, de julho, mas vai até agosto, né? Então, esse ano a gente teve um ganho assim, muito grande, nós tivemos 632 atividades, né, dentro dos cinco regiões do Brasil, né? 23 estados, mais o Distrito Federal, com atividades, né, com seminários, com encontros, né, com todas as atividades que cada estado poderia fazer em cima do tema central, que é reparação e bem viver, né? E além das outras incidências que a gente também estão sendo construídas dentro do Júlio das Pedras, que são com as mulheres, né, a nível internacional, que foi as mulheres da Colômbia, da França, da Inglaterra, também estão fazendo atividades voltadas para o Júlio das Freitas, com o tema da marcha, né? Então, assim, dentro de todos os territórios, de todos os locais. No dia 25, a maior parte dos estados também fizeram sua pré-marcha. A gente vem construindo essa pré-marcha desde ano passado. Ano passado, no março de luta, que nós como é? Fizemos o lançamento da marcha desse ano, dos 10 anos depois do 2015, né? A gente já vem pautando sobre o tema da marcha. Ano passado nós fizemos uma pré-marcha, também com o mesmo tema. Esse ano nós fizemos em quase todos os estados. Aqui no Maranhão nós fizemos uma pré-marcha, né, onde a gente agregou várias mulheres dos outros municípios, não só daqui do Estado, porque além das organizações que estão à frente, o Comitê Impulsor Nacional também nós estamos todos envolvidos pelo esse março, pelo esse Julho das Pretas, com esse tema que a gente vem trabalhando para que a gente vá para Brasília levando a quantidade de mulheres que a gente está querendo levar, mas com as mulheres com consciência daquilo que estão fazendo lá, por que estão indo para Brasília marchar. Não só, eu sempre digo, a gente não pode encher ônibus com mulheres sem saber o que é que elas vão fazer, né? Mas que elas estejam conscientes da sua importância de estar ali, né? Da sua importância de reivindicar dentro dos seus territórios o que que a gente fala de reparação, o que que a gente fala de bem viver, né? Então, essa que é a nossa construção, né? E nós estamos assim, muito felizes por a gente estar com esse comitê internacional, porque a gente sabe que hoje a nossa marcha é uma marcha global, graças a Deus, né? Então, ela, na verdade, ela tem uma outra conexão, né, que é com outros países, e que a gente está trazendo essas mulheres para novembro, estar junto conosco, tá, assim, todos esses países estão muito, muito animados, elas têm feito várias atividades, além do Júlio das Pretas, se conectando com outros países mais próximos para estar aqui no Brasil. Então, quer dizer, a gente hoje não tem mais como dizer a marcha não vai acontecer, hoje não tem mais como retroceder e dizer que a gente não vai conseguir. Tudo bem, se a gente não conseguir levar 1 milhão de mulheres para Brasília, mas a gente vai conectar 1 milhão de Brasília a nível de mundo, a nível de Brasil. Isso para a gente é interessante, isso para a gente né, é gratificante. Não só de estar em Brasília marchando, mas conectar essas mulheres, né? E dizer também que a marcha não acaba no dia 25, que isso é só porque é um processo contínuo, né? De todas as nossas reivindicações que a gente tem feito e que a gente tem pautado, né? Durante todo esse processo, e dizer que aí que a gente vai, na verdade, começar com tudo, né? A gente está no processo de construção de dizer o que se quer, e a gente precisa ter esses resultados. E aí, então, a nossa marcha não pode terminar no dia
25 de novembro. Ela é o processo de continuidade de tudo que é aquilo que a gente quer, né? É exatamente isso. Obrigada. E agora, acho que essa parte da nossa conversa, ela vem muito do que tem se entendido sobre bem viver, né? Mas antes de mais nada, eu vou compartilhar alguns dados para reforçar com os nossos ouvintes a importância da gente falar sobre esse tema e reforçam a urgência e a relevância da luta das mulheres negras, né? Mulheres negras são o maior grupo populacional do Brasil, mais de 28% da população total, e, apesar disso, apenas 10,7% do total da renda recebida pela oferta de trabalho no país é destinada a nós, mulheres negras. Como Sueli Carneiro já dizia, né, já disse, nós, mulheres negras, somos a vanguarda do movimento feminista nesse país. Nós, o povo negro, somos a vanguarda das lutas sociais, porque somos os que sempre ficaram para trás, aquelas e aqueles para os quais nunca houve um projeto real e efetivo de integração social. Doravante, nada mais será possível sem nós. Considerando essa realidade, a gente pode explorar alguns processos, né, do ano de 2015, como vocês disseram, até outras mudanças que aconteceram, como as políticas afirmativas, as cotas, mas ao mesmo tempo houve um crescimento do genocídio da juventude negra, a letalidade policial, entre tantas outras questões que a gente pode apontar em relação a avanços e retrocessos. E aí, no meio de tudo isso, eu queria ouvir vocês. O que que vocês entendem sobre o conceito de bem viver e o que que a Márcia está trazendo sobre qual é a importância do bem viver. Você quer falar, Gisele, começar e depois eu sigo com a Vinólia? Então, é, antes de responder sobre o bem viver propriamente, eu gostaria de comentar que é bem interessante vocês mencionarem esses dados sobre o mercado de trabalho, porque no marco desses 10 anos da primeira Marcha Nacional de Mulheres Negras, em novembro desse ano, um pouco antes, o CERT irá comemorar 35 anos de atuação no mês de setembro. E a promoção da equidade racial e de gênero no universo do trabalho foi e segue sendo uma das prioridades da organização. As nossas pesquisas indicam que as mulheres negras possuem um rendimento 53% menor em comparação à média salarial dos homens brancos. E, nesse sentido, nós temos atuado de maneira articulada por meio de diferentes ações para defender a garantia do direito ao trabalho digno para jovens e mulheres negras na sociedade brasileira, e isso tem tudo a ver com a agenda política da marcha, né? E no contexto da construção dessa segunda marcha nacional, eu gostaria de destacar não apenas o conceito de bem viver em si, mas a importância da inclusão de um novo conceito que nós não necessariamente estávamos debruçadas em 2015, que foi a inclusão do conceito de reparação, né, como uma das principais reivindicações políticas do nosso movimento nesse momento, né? E para mim, esse é um dos sinais mais evidentes do amadurecimento político das mulheres negras brasileiras ao longo da última década. Assim como também eu destaco a importância da perspectiva diaspórica e global da marcha, né, dessa segunda marcha, como a Vinólia já comentou aqui. E a reivindicação pelo bem viver, enquanto conceito orientado pelas nossas pautas, né, de forma prática e holística, e ao mesmo tempo exigir essa reparação histórica e política, representa um passo decisivo, ao meu ver, na construção desse novo pacto civilizatório do qual as mulheres negras têm pontuado, né? Um modelo de sociedade verdadeiramente justo, do qual não apenas as mulheres negras se beneficiam, mas que pode, né, abarcar a realidade de todas e todos, como temos defendido ao longo do tempo, né? Nesse sentido, eu acho que a gente tem um ganho aí
significativo, assim. E para você, Vinólia, o que que você entende como bem viver e o que a marcha também tem falado sobre essas temáticas, que nem a Gisele também trouxe sobre a questão da reparação. Pois nós que estamos no Comitê Nacional, a gente tem muito discutido o que que a gente quer, né, com esse tema central da marcha, principalmente a questão do bem viver. Então, a gente vem construindo a questão de 5 pilares em relação a essa questão do bem viver, né? Que é sobre a reparação, que é sobre a autoeconomia, direito, respeito e a voz da mulher, né? E são 5 pilares que a gente acha que são principais e primordial para todas nós mulheres negras. Na questão da reparação, né, o reconhecimento das dívidas históricas, né, que a gente vem pautando muito isso em relação à população negra, né, desde a época da escravidão, né, para a implementação de políticas, né, de reparação que visam combater a desigualdade estrutural, e isso é uma das coisas que a gente vem pautando em relação à questão da reparação, né? A questão da autonomia, garantir a autonomia e economia, né? Que isso a gente vê o quanto a gente sofre. Eu digo isso para vocês que sou, como está aí na minha alta descrição, eu sou uma pessoa empreendedora e sei o quanto nós, mulheres negras empreendedoras, sofremos com esse mercado. A disputa é muito grande entre nós. A gente não tem tanto a questão de ter acesso ao crédito como todas as outras empresas, grandes empresas, mesmo que sejam empresas pequenas, mas que não são de mulheres negras, mas têm mais acesso do que nós, né? Então, tudo isso a gente precisa, né, ser visto em questão dessas mulheres que estão no mercado de trabalho, dessas mulheres que estão buscando sua vida, né, própria por ser uma mulher empreendedora. Isso tudo a gente tem feito essa discussão, né? E também a questão dos direitos, né? Nossos direitos, né? De garantir para todas nós acesso em direitos, né? Buscar a questão da saúde, da economia, a questão os direitos nas escolas, na universidade, e todos os espaços que a gente precisa estar, né? Todos os espaços que a gente precisa garantir. Isso é uma das coisas que a gente vem buscando, né, vem pautando, a gente tem feito webinário a respeito de vários temas, né, em relação a isso, a questão do respeito, a valorização, né, da identidade e da cultura do negro como todo, dentro da sua religião afro também. A gente sabe o quanto hoje, né, a gente, que é da religião afro, que eu me coloco, né, também como uma filha de santo, né, e a gente vem vendo o quanto tem sido, né, desvalorizado e quanto a gente tem sido atacado, né, pelo esse desrespeito à nossa religião. Isso também são coisas que a gente tem né, que tá, tendo essa visão maior de como é que a gente precisa ser respeitado em todos os nossos espaços, né, também. E a nossa voz, a gente não pode nos calar, como eu sempre digo, eu terminei de dizer aquele momento, às vezes a gente quer parar, né, por estar já está achando que já está na hora, mas eu acho assim, a gente não para, porque a gente precisa entender que ainda tem muita coisa para a gente estar aqui, né, para pautar sobre nós, sobre todas nós. Então, essas são as reivindicações que a gente vai buscar e que a gente vai ficar trabalhando todo esse período, né, nesses comitês que a gente tem formado, nos municípios, né, além do comitê estaduais, e todos os estados hoje têm comitê, né, tem estados do Nordeste, principalmente, que tem mais de um comitê, o Sul também, às vezes, tem alguns estados que tem mais de um comitê, e a gente tem feito essas conversas, a gente tem feito, né, tem colocado essas pautas, né, de tudo isso que a gente tem reivindicado, nos comitês municipais, né, agora mesmo aqui no Maranhão, a gente vai estar conversando com as mulheres, que nós vamos fazer uns encontros estaduais, uns encontros regionais, mas sempre pautando tudo isso, o que que a gente quer com o bem viver, o que que o bem viver
para nós, o que está faltando, né? Na verdade, o que nunca foi construído, né, para todas nós. A gente sempre diz assim, quando algumas mulheres até perguntam assim, mas vocês falam de bem viver, é o quê? A gente está bem dentro da nossa casa, tem uma casa boa? Não, não é isso. São tudo o que a gente precisa quanto política pública para todas nós, né? Igualitárias para todas nós, né? Para que a gente seja igual a todas, né? Não ser olhada como se fosse buscar necessidade daquele momento, daquele espaço que a gente queira. Não, a gente quer estar nos espaços que a gente tem direito de estar e que ainda não estamos, né? Então, acho que é isso. Muito bom, Vino. Olha, a gente acaba entendendo mais, ganhando mais cor esse bem viver, né? Porque escuta muito falar e as pessoas com cada um entendendo da sua forma. Assim a gente vê Sim. debaixo desse guarda-chuva de reivindicações mesmo. Bom, por fim, agora a gente quer que vocês compartilhem com as nossas ouvintes como fazer parte. Acho que vocês falaram muito aí, acho que tanto como fazer parte da própria marcha, mas como também se aproximar de movimentos sociais ou de espaços que vocês acham que seja importante para uma pessoa que está querendo se aproximar, principalmente aqui uma mulher negra que está ouvindo e quer entender como chegar mais perto dessa discussão toda e até mesmo se organizar para participar da marcha até novembro. Vamos com você, Posso Vinólia, continuar primeiro? logo? Vai lá. Eu continuo logo, porque eu já estou aqui, né, Gisele? Olha, fazer o convite para todas as mulheres. Primeiro, a gente está dizendo que a Marcha das Mulheres Negras, esse ano, no dia 25 de novembro, em Brasília, é uma marcha das mulheres negras, não é marcha só das organizações de mulheres. São de todas as mulheres negras desse Brasil. São todas as mulheres negras de outros países que queiram estar conosco, né? De achar que é pertencente dessa pauta que a gente está trazendo. Então, cada estado que a gente pede para cada pessoas que não são de movimento de mulheres, que não são de movimento misto, mas que queiram estar junto conosco, procure os comitês estaduais de cada estado, né? Acho que os comitês eles têm pautado e têm buscado, pelo menos nós temos feito muito isso aqui, né? Sempre em todos os espaços, em festival, em todos os lugares que a gente está, a gente falando da nossa marcha. Eu digo assim, já é coisa assim da conexão né, dizendo o que é que a gente está em marcha. Nós estamos dizendo para todas as mulheres, estamos em marcha, precisamos que todas as mulheres estejam juntas. Né, para esse momento, marchar por reparação histórica, marchar por bem viver para todas nós, dependendo de onde a gente esteja, em que espaço a gente esteja ocupando, mas que todas que estão nos ouvindo se sentem protagonista também desse espaço, desse local, e marchar junto, e que nós estamos esperando todos vocês, de cada estado brasileiro, né, que possa estar se conectando com todas as outras que já estão no processo, entre no processo da marcha, junte a nós, vamos somar, vamos estar junto em rede, e dizer que a marcha é nossa e que nós estamos em Brasília em 2015, em Brasília em 25 de novembro, por todas nós, tá? Por todas nós mesmo, nós estamos lá por todas nós. Não estamos nem por mim, nem por Gisele, nem por Gabriela, nem por nosso companheiro que está aqui, mas por todas nós. E eu sempre digo, gente, os homens também que acham que são parceiros da nossa luta, estejam conosco, isso não quer dizer que não possa contribuir, né, nesse momento de estar fazendo essa chamada, de estar nos buscando para que a gente tenha um diálogo e dizer para as outras mulheres que não estão em processo de nenhuma organização, mas que elas estejam, pelo menos esteja na sabedoria de dizer eu sou uma mulher negra que vou marchar com as outras, que estou nesse processo de um grande dia que será no dia 25. Um grande E, dia. Para nós vai ser um grande dia. Não e é vai só ser, chegar, é Gisele, de um grande graça, dia? Vinólia, é só chegar. Se tiver por lá, passou, chegou de graça, não tem problema, qualquer É de pessoa. graça. Nós estamos, olha, Perfeito. agora mesmo, nós já estamos nesse processo de como recebê-las. Isso, o Comitê Nacional, nós somos 11 organizações do Comitê Nacional, né? Articulações, fórum, que estão no processo.
e nós vamos fazer uma marcha para que todas nós nos sentimos bem como tiver em Brasília, né? Receber todas nós, né, com o bem viver que nós precisamos estar lá. Então, as pessoas que saírem dos seus estados e vão ser bem recebidas, bem tratadas, porque isso a gente está buscando todos os apoios para que a gente faça uma excelente marcha. Maravilha, maravilha. E Gisele, quem quiser saber mais ou quiser se aproximar de outras formas, seja dos movimentos sociais das mulheres negras diretamente, ou da própria marcha, só ir diretamente ali, como é que ela fica sabendo e qual o recado seu para essas pessoas? Eu gostaria de reforçar o convite sincero e caloroso da Vinólia. Acredito que todas as mulheres negras devem se somar nessa articulação coletiva. A gente destaca sempre, né, o papel central das organizações, mas, ao mesmo tempo, a gente também reforça que a Marcha das Mulheres Negras ela não tem uma dona, né? A marcha somos nós, mulheres negras, somos todas nós, né? Então, é por isso que é fundamental que cada uma se reconheça como sujeita política dessa construção coletiva. Como a Vinólia já disse, é importante buscar os comitês locais da marcha, a MNB tem organizações no Brasil inteiro, e se você pode, né, você mulher negra que ainda não está articulada nesse processo, se você tiver um espaço na universidade, na sua escola, no seu terreiro, no seu quilombo, sindicato, qualquer outro espaço de resistência que visa o bem viver como projeto político, você pode convidar essas ativistas, essas organizações para irem falar, para dar sequência e fortalecer essa mobilização local nos territórios, que é o que faz toda a diferença nesse processo. Porque justamente cada encontro, cada mobilização e cada fala de fortalecimento importa. É assim que a gente pode ampliar o alcance dessa proposta política de transformação profunda da sociedade brasileira e do mundo, e a marcha é justamente um chamado, né? Mas é também, ao meu ver, um espelho que reflete quem somos, o que lutamos e o que queremos construir juntas. Ah, obrigada, viu, Gisele, Vinólia. Assim, todos os encontros da Voz da Cor são muito potentes e a gente só agradece, né, essa acolhida e a possibilidade e o tempo de vocês novamente e esse chamado que vocês fazem também. Eu já estou botando na minha agenda, eu, pessoa jurídica e membro do da Cor também, eu já falei, gente, ó, só vou, já deixa registrado que estarei nesse momento. Até porque muito do que a gente entende como movimento negro de mulheres, ele foi construído nesses últimos 10 anos, também porque houve 2015, né? E a gente quer que os próximos 10 anos, 20 anos, ele seja construído com esses encontros, que eles são importantes para a gente se reconhecer, como a Gisele também falou desses espelhos que a gente precisa ter. Então, só agradeço, espero encontrá-las em novembro pessoalmente, né? Esse espaço, esse aquilombar. E eu queria perguntar se vocês querem deixar algum site ou arroba de vocês que vocês queiram compartilhar para eu seguir, acompanhar. Fiquem à vontade. Quer compartilhar, Vinólia? Depois a Gisele compartilha também os arrobas. As pessoas, olha, a gente está com o Instagram da Marcha das Mulheres Negras Brasileira, que as pessoas podem acessar e acompanhar todo o processo da marcha, tudo que a gente tem feito de todos os estados, né? Também a gente tem colocado, como a Gisele reforçou, que a marcha não é a marcha de todas as mulheres, a marcha de quem quer estar junto. Também não necessariamente em cada estado ter só um comitê. Se as mulheres da comunicação achar que tem que fazer um comitê delas, como mulheres negras que possam estar junto conosco, podem formar, entendeu? Então, cada segmento, cada mulher que esteja em algum espaço pode formar seu comitê. Comitê não é necessariamente ser um só do estado, até porque nós não damos conta, né, de um comitê só, mas que cada mulher que vai se juntando, as mulheres empreendedoras podem fazer seu comitê, as mulheres da cultura podem fazer seu comitê, todo mundo pode estar junto. Aí a gente se organizar
de chegar quanto mais mulheres em Brasília, né, conectadas em rede e sabendo por que estamos lá, para a gente vai ser de, sabe, um ganho muito grande. A gente precisa dizer que esse Brasil tem que mudar. A gente precisa dizer que nós, mulheres negras, é que estamos nesse espaço dessa grande revolução e dessa construção desse Brasil novo, desse Brasil que precisamos. Eu gostaria de reforçar o que a Vinola já disse e também o convite para que as pessoas acompanhem e sigam as nossas redes. Então, a gente tem o Instagram da Marcha das Mulheres Negras 2025, é justamente isso, né? Marcha das Mulheres Negras 2025. Aqui no caso, a gente também tem o Instagram, né, do Comitê Sudeste, comitê.sudeste.marcha de 2025, mas os outros comitês regionais também têm as suas respectivas páginas. Eu acho que é fundamental falar também do arroba, né, da MNB, que é essa grande articulação nacional que vem impulsionando a marcha desde 2012, 2013, né, quando a marcha foi sugerida por uma das integrantes da MNB, que no caso é Nilma Bentes, do CEDEM, porque eu acho que é fundamental que a gente mencione o nome dela aqui. E também gostaria de deixar o arroba do CEERT, né, que a gente tem compartilhado também muitas das nossas ações relacionadas à marcha, a própria agenda do Júlio das Pretas, etc., na nossa página e também no nosso site, que é a mesma coisa, ceert.org.br. Este episódio foi roteirizado pela Juliana Ribeiro, com revisão minha, Thales Nota, e da Gabriela Araújo, produção também da Gabi e edição da Toro Áudio. Você pode ouvir a Voz da Cor no Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts e YouTube. E claro, siga a gente nas redes, @Instituto_da Cor no Instagram e TikTok. Até a próxima!